por que as obras de arte chegam às minhas mãos. Quem já visitou o Museu de Belas Artes de Hakone sabe disso. Nele, temos inúmeras peças que não se conseguem obter facilmente e não há quem não fique admirado. A respeito disso, vou contar como tudo ocorreu. Comecei a adquirir esses objetos de arte logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Japão passou por uma transformação até então nunca vista. Os nobres, os milionários, os descendentes dos senhores feudais, os grandes conglomerados econômicos, enfim, quase todos os que pertenciam à classe privilegiada perderam esse status simultaneamente. Pressionados repentinamente pela dificuldade financeira, eles se viram obrigados a desfazer-se das caligrafias, quadros, antiguidades, preservados zelosamente pelas famílias desde a época de seus ancestrais. Por conseguinte, surgiram no mercado muitas peças raras, de excelente qualidade e baratas. Fiquei com muita pena, pois essas pessoas, para conseguirem pagar os altíssimos impostos lançados sobre seus bens, sem outra saída, precisavam vendê-los de qualquer forma, mesmo contra a vontade e inconformadas. Assim sendo, eu comprava os objetos, levado por uma grande vontade de ajudá-las, de modo que, sem mesmo pedir desconto, obtive a maioria deles pagando o preço estipulado. Ao mesmo tempo, é óbvio que sempre me esquivei dos lucros exorbitantes dos antiquários gananciosos. Dessa forma, as peças foram pouco a pouco sendo reunidas. Como tenho dito sempre, desde jovem eu gostava muito das belas artes. Entretanto, minha capacidade de avaliação era de um amador. Aliás, eu não tinha ainda experiência em fazer negócios desse tipo, nem entendia de preços do mercado de arte. Consequentemente, só comprava as peças que me agradavam. Parece que essa maneira de agir deu certo, pois posso até dizer que praticamente não fiz nenhum mau negócio. Especialistas no assunto que visitaram o Museu de Belas Artes de Hakone teceram elogios sinceros e não apenas para serem gentis. Em todos os museus de belas artes que visitei até hoje, é considerável o número de peças expostas de valor duvidoso, mas neste, todas são de excelente qualidade. O Sr. Alan Priest, curador do setor de belas artes orientais do Museu Metropolitano de Nova York, que nos visitou recentemente, também enalteceu sobretudo esse aspecto. Com o passar do tempo, o número de objetos foi se avolumando e minha capacidade de avaliação tornou-se cada vez mais aguçada. Comecei então a pensar que, em algum momento, precisaria construir um museu de belas artes, e isso ocorreu há mais ou menos 3 anos. A partir daí, misteriosamente, superando as expectativas, começaram a chegar às minhas mãos as peças que vinham ao encontro desse objetivo, e assim passei a compreender claramente que, por fim, Deus começara a concentrar sua força na construção do Museu de Belas Artes. Os milagres relacionados a esse fato foram muitos, não sendo possível enumerar todos, citarei os mais relevantes. Logo no começo, um antiquário especialista em maquiê misteriosamente passou a me trazer, uma após outra, obras de alto nível. Não só eu, mas o próprio vendedor dizia que para ele também eram fatos realmente inexplicados. Além disso, devido à conjuntura da época, consegui objetos excelentes por preços incrivelmente baixos. Em termos de mercado atual, custar-me-iam no mínimo várias vezes mais. Todas as peças de maquiê de alta qualidade que atualmente estão expostas em nosso Museu de Belas Artes foram adquiridas em apenas meio ano. Entre elas, estão expostas 2 peças de autoria do extraordinário e renomado mestre Shosai Shirayama.
Tenho ainda outras peças suas guardadas que pretendo expor posteriormente. Hoje, quase já não existem obras desse artista à venda, de onde se conclui que há poucas e quem as possui não abre mão delas. Por longa data, venho apreciando as obras do estilo Rimpa e as cerâmicas Ninsei. Com o passar dos anos, elas estão ficando cada vez mais caras e, ultimamente, já não existe quase nenhuma à venda. Assim sendo, parece que os interessados têm lamentado o fato. Entretanto, no conturbado período de pós-guerra, os preços eram baixíssimos e pude adquirir uma quantidade considerável de obras, bem como compreender que aquilo era a manifestação do poder de Deus. É por esse motivo que as obras que eu desejava adquirir, ou as que necessariamente deveriam existir no Museu de Belas Artes, eu conseguia sem falta. Todas as vezes que isso ocorria, o antiquário dizia: é um mistério, é um milagre. Ocorreu um fato interessante. Eu estava querendo adquirir a edição primeira e original da famosa série de estilogravuras intitulada As 53 Vilas da Estrada Tokaido, de Hiroshige. Repentinamente, apareceu um antiquário especializado em estilogravuras que me ofereceu obras de Hiroshige e de outros artistas. Eu lhe disse que se fosse a impressão original da série, As 53 Vilas da Estrada Tokaido, eu a compraria na hora. Qual não foi o meu espanto quando, no dia seguinte, ele a trouxe dizendo: Nunca vi algo tão misterioso. Ontem, assim que cheguei à minha casa, uma pessoa trouxe-me exatamente o que o senhor havia pedido. Fiquei muito surpreso, pois estava à procura dessa obra há 40 anos. E ontem apareceu alguém para vendê-la. Realmente é um fato inexplicável. É claro que eu também fiquei comovido com o extraordinário milagre. Examinando a obra, vi que havia sido preservada por um renomado e importante senhor feudal. Soube, inclusive, que a magnífica encadernação que protegia a obra fora feita por um ancestral seu, por isso fiquei duplamente surpreso e, mais uma vez, contente pelo seu baixo preço. A seguir falarei sobre a cerâmica chinesa. Antigamente, eu não tinha o menor interesse pela referida cerâmica e muito menos capacidade de avaliá-la. Todavia, quando pensei que ela seria indispensável ao Museu de Belas Artes, não tardou que chegassem às minhas mãos peças provenientes de várias localidades. São elas as que atualmente estão expostas no museu. Quando afirmo que foram colecionadas em apenas um ano, as pessoas não acreditam. Ao mesmo tempo, uma vez que eu não entendia absolutamente nada do assunto, no início fui escolhendo com base nas explicações dos antiquários e orientado pelo meu sexto sentido. Hoje, os especialistas dizem que se sentem impressionados por verem reunidas tantas obras de qualidade. Em vista disso, como sempre, não tenho palavras para expressar o que sinto diante das grandiosas graças que Deus me tem concedido. Existem ainda inúmeros fatos interessantes, mas vou deixar por conta da imaginação do leitor. Explicarei agora o porquê da ocorrência de referidos milagres. Obviamente, os espíritos dos autores das obras que estão no mundo espiritual, assim como os espíritos das pessoas que as estimavam e os daquelas que tinham alguma relação com elas, desejando acumular muitos méritos e seguindo a forma correta, se empenharam para que as peças viessem até mim. Agindo assim, eles são salvos por meio dos méritos e sua posição espiritual se eleva. Não é preciso dizer que foi pelo mesmo motivo que conseguimos construir esse esplêndido Museu de Belas Artes em tão pouco tempo. Basta que façamos uma reflexão, pois até agora, para se construir um museu dessa envergadura, era necessário que pessoas abastadas se empenhassem por toda uma vida. No entanto,
Este foi concluído muito rapidamente. Assim sendo, qualquer pessoa poderá ver que não se trata de obra humana. Jornal Eco, número 177, em 8 de outubro de 1952.